O Internacional é uma paçoca dentro de campo, é uma meleca, é uma gosma tática, com vários jogadores em nível de Série B. Vários. O Inter não tem um ou dois, não. O Inter tem vários jogadores em nível de Série B. A começar pelo seu treinador. O treinador está pronto. Eu estava pensando uma coisa, será que o projeto Série B 2026 já iniciou no Inter? Com o treinador em nível de Série B? Vamos falar dos jogadores. O que dizer? Será que o Bagrinho, o 2 a missão, esse Juninho, esse lixo de zagueiro, tem condições de botar o Vitor Gabriel no banco mesmo? Esse ridículo desse cara? O lateral direito, o Aguirre. Nível de Série B. Richard, eu não sei se ele pega uma B, talvez uma C, mas eu acho que dá pra jogar B, né? O Internacional tem as mesmas tentativas de soluções, a mesma forma de jogar. O Internacional tem os mesmos jogadores, o mesmo sistema tático, as mesmas substituições. Sempre a mesma coisa. De diferente hoje, o descontrole emocional. Salve, torcedor tricolor, torcedores de outros clubes, estamos de volta, hein, meus amigos? Estamos de volta porque Internacional perdeu mais uma, não é verdade? Tem gente já falando em projeto de Série B, né? Um Inter aí que depois da Copa do Mundo de Clubes engatou aí 3 vitórias seguidas, estava todo mundo empolgado com o time do Inter, falando que o time do Inter era muito complicado e tinha encaixado, ia começar a virar na temporada. E agora nessa situação. Projeto Série B e já estão falando que cabeças vão rolar no Beira-Rio. Mas vamos deixar para os torcedores do Inter falarem sobre a situação do jogo de ontem, né? Que o Inter acabou perdendo fora de casa por 2-1 para o Cruzeiro, né? Cruzeiro também que está fazendo aí uma boa competição, logo aí entra no caminho do São Paulo também e vai ser complicado, vai ser bem complicado. Então já fortalece com aquele likezão, sobe aquele likezão, se inscreve aqui também no novo canal Drex no React e dá um recadinho antes também que no meu React de São Paulo e Atlético Mineiro sairá o nome do escolhido para ganhar uma camiseta da loja Manto Tricolor. Então fica ligado aqui no canal, aproveita, dá tempo ainda. Se inscreve, comenta bastante, movimenta, não esquece que tem que ser inscrito lá no Resenha do Drex, tem que ser inscrito também lá no Drex Tricolor, nosso canal principal. Tem que fazer aquele combo para você ser o escolhido. Eu já tenho o nome, mas dá tempo, até porque os 1000 inscritos, que é a nossa segunda meta, já tá chegando e mais uma camiseta vai ser presenteada aqui para um inscrito, fechou? Bom, bora lá então para a tela de React. Vamos ver o que a galera do Inter comentou sobre mais uma derrota. Ê, Roger, hein? Técnico de Série B, será? Vamos conferir. Em um contexto normal, é possível passar um pano para uma derrota fora de casa contra a equipe do Cruzeiro, que vem a ser um dos melhores times do campeonato. Mas já começou assim. Mas é sempre importante ressaltar. Este não é um contexto normal, porque o Inter vem de 2 eliminações pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Dureza, porque o ano já acabou no mês de agosto, porque o Inter tem uma sequência de resultados negativos dentro do estádio Beira-Rio que deixa a torcida indignada, que o Inter apresenta problemas recorrentes e que nos últimos jogos, juntando as últimas 5 partidas talvez, não tenha chutado 10 bolas ao gol. Louco. E isso se manteve, a ineficácia ofensiva se manteve nessa derrota para a equipe do Cruzeiro. E mais do que isso, um grupo de jogadores que precisa ser cobrado. Um grupo de jogadores que não dá a resposta esperada. Um grupo de jogadores que tem, por exemplo, na figura do Rafael Borré, um destempero emocional que prejudica a equipe e que mostra que este desequilíbrio também está no vestiário.
Não é um contexto normal. Tá bagunçado, e por isso, hein? eu não vou passar pano pra essa derrota do Inter em Belo. A gente sabe que, mesmo quando o Inter consegue uma Vai ou pequena não vai evolução passar em alguns pano? pontos, o Inter não tem hoje o que é necessário para competir no seu nível, no nível que o Inter deveria estar no futebol brasileiro. O Inter está abaixo do nível que deveria competir. E o jogo de hoje, de novo, mostrou isso, mesmo que tenha uma leve evolução em alguns pontos. Eu acho que é técnico, O problema é de hein? trabalho. Porque o trabalho, o elenco do Inter, que foi dito para todo mundo que disputaria em 3 competições, se tivesse um trabalho bom, É o era técnico. pra jogar muito mais do que tá jogando. O elenco do pra Inter ser não um é ruim clube não, médio. velho. Não pra ser um time que não chuta uma bola ao gol contra o Flamengo. Não pra ser um time que chuta 2 bolas ao gol contra o Cruzeiro. Não um time que não consegue competir. O Inter é um time que não consegue competir. Chassi de grilo. Figuraça. 4 milhões de dólares por um chassi de grilo. Um mosquito que perde quase que 100% das divididas, não faz absolutamente nada. mosquito. Isso é o típica contratação de um clube pequeno, certo? Ainda vai se endividar um monte com esse cara. Tá? O aposentado Alan Patrick, aposentado bom, típico aquele cara assim, ó, na faixa dos 35 anos, que vai para um time de Série B levar o time da B para A, e é laureado, sabe? É brincadeira. Ricardo Matias já sendo substituído hoje pelo grande Borré, né? E outras coisas mais aí. Wesley Kaikai, Bruno Batata só fez o gol, um lixo de jogador. Oh, ele deu carrinhos, ele não sei o que. Bagre, nível de Série B. Ou vocês acham que o cara tá falando Dinamarca, meu velho? O que é Dinamarca no futebol mundial? Acordem para as análises que eu faço. Eu não falo se o cara botou a cabeça do Inter e joga alguma coisa. Eu falo do passado do cara. O cara é um bagre. Jogou com esse cara no Bahia. No Bahia, tá no Inter por indicação desse treinador nojento, asqueroso, imbecil e burro. Ah, é uma nota menos 5 para esse lateral de Série B. O Inter tá pronto para B com o Juninho, o Bagrinho, 2 a missão na zaga. Os jogadores eu sei, vocês estão com ódio dos jogadores, eu também tô com raiva. Só que os caras caíram na mão desse cara, a mão dele é podre. A mão desse treinador é um lixo. O distribuidor de coletes. Ele é ridículo esse cara, tá? Roger Há uma é coisa fraco, sobre as divididas. velho. Roger Paulo é Paixão, fraco. por favor, vá dar milho aos pombos, certo? Que foi? Chegou a hora de aposentar. Eu respeito demais o senhor, mas chegou a hora de sentar na praça e dar milho aos pombos, tá? Dar consultoria em casa, na boa, tomar um chimarrão. É isso aí, tá? O Internacional fisicamente também é um lixo, tá? O Roger na beira do campo estava irreconhecível. E não é garra, vontade. Descontrolado, pirado. O Roger estava pirado à beira do campo, berrando, se cuspindo, um horror. O Borré, no final do jogo, deu uma voadora nas pernas do adversário. Gente, perdemos tudo. Nós perdemos tudo que uma equipe competitiva possa ter. Será que não se chegou à conclusão ainda no Beira-Rio que precisa de uma medida drástica neste momento? Presença embora ofensiva o de um Inter que treinador lateraliza, que vai de um mudar. meia que não participa, um omisso Alan Patrick, há horas omisso Alan Patrick, decadências técnicas importantes, hoje até o Alan Rodrigues foi mal, sabe? Soluções pelos lados do campo são mínimas, o Bernabei é uma caricatura do que já foi, Bernabei fez uma das piores partidas com a camisa do Inter, falhou feio no segundo gol, sabe? O Roger escala um primeiro volante, com todo respeito, eu posso até estar enganado, e se eu estiver enganado eu vou pedir desculpa, mas horroroso esse Richa. Horroroso. Horroroso! Sabe? Aí o Roger faz a mesma coisa. Ele tira um ponta para botar outro ponta e tira o outro ponta para botar um outro ponta. Aí no final do jogo, quando bate o desespero, tira um volante para botar mais um atacante, empilhando o atacante no jogo. É a mesma coisa de sempre, tá cara. Mercado, hein? Zubeldia tá no É a mercado. mesma coisa de sempre. Cara, tem que agradecer o Roger pelos serviços prestados até aqui, o título gaúcho, e deu. O trabalho do técnico bom. Roger Machado à frente do Internacional acabou. Também Ruiu. acho. Não tem mais o que ser feito. O Inter, mais uma vez, é derrotado. Depois de 2 eliminações, uma vergonhosa contra o Fluminense, outra entendível, mas com uma postura patética nos 2 jogos contra o Flamengo, o Inter perde mais uma. Agora lá em Belo Horizonte por 2-1 no Campeonato Brasileiro. O Inter começa com os mesmos problemas.
O Cruzeiro teve mais a bola por estar jogando em casa, mais de 40 mil torcedores do Cruzeiro lá no Mineirão. Natural que fosse ter mais a bola, mas o Inter que pegava a bola e às vezes parece que não sabe o que fazer com a bola. O Inter pega a bola e parece não saber o que fazer com a bola. Recebia a bola do Cruzeiro, devolvia a bola para o Cruzeiro. Recebia a bola, devolvia a bola para o Cruzeiro. Não conseguia ficar com a bola, não conseguia criar jogadas. A única alternativa era botar nos laterais para tentar ir na linha de fundo e fazer um cruzamento para a área. E aí a gente tem que citar, apesar da assistência para o Tabata, um péssimo jogo do Bernabei, um péssimo jogo do Juninho, um péssimo jogo do Vitão, um péssimo jogo do Brian Aguirre, um péssimo jogo do Richard, um péssimo jogo do Alan Rodrigues. Hoje o Alan Rodrigues foi mal, é bom jogador, mas hoje foi mal. Todo mundo. Um péssimo jogo do Wesley. Um jogo razoável, no máximo, do Tabata, porque teve o gol. Mas fora isso, foi o mesmo Tabata de sempre. O Tabata que ali cisca, recua, cisca, recua. Cara, o Alan Patrick às vezes parece que joga quando quer. Às vezes tu olha alguns jogos dele e parece, cara, ele não tá querendo jogar, não é possível. Aquele Alan Patrick que a gente elogia, lambe o tempo todo, fica maravilhado com o que ele pode fazer em campo. Às vezes parece que ele só não tá afim de jogar. E quando ele não tá afim de jogar, o meio-campo do Inter não funciona. E uma coisa é quando 1, 2 ou 3 jogadores no máximo não estão numa boa fase individual. Agora, quando é o time todo, é responsabilidade sim do treinador. Porque significa que a engrenagem não está dando certo. Também e a engrenagem do Internacional do Roger hoje, ela não dá certo. O trabalho ruiu. O trabalho faliu. Acabou pra mim também, viu? O trabalho do Roger Machado, quando 1, 2, 3 jogadores aí estão abaixo um pouco de rendimento, né? E o restante do time consegue até desenvolver algo, né? Ok. Né? Dá pra você pontuar algumas coisas aí. Mas, a partir do momento que todo o time vai mal e não é o primeiro jogo, né? Até porque o Inter vem aí, como o amigo falou aí, eliminação na Copa do Brasil, eliminação aí também na Libertadores, cara. Já deu. Estão esperando chegar em que momento pra mandar embora o Roger Machado do time do Inter, velho? Estão esperando o quê? Pra dar uma sacudida, pra virar a chave e pra esses caras voltarem a jogar bola, velho, só mandando o técnico embora. E eu vejo isso muito no São Paulo do Zubeldia, que não desenvolvia mais, que os jogadores dentro de campo já não respondiam mais o que o treinador pedia. Mandou embora. Veio o Crespo, mudou da água pro vinho. Tudo bem que ainda eu acho que o São Paulo vive ainda uma lua de mel com o Hernan Crespo. Mas, se não der um chacoalhão, se não mudar a chave, se não mandar o técnico embora, como disse o nosso celebridade aí, o Axel Colorado, é projeto para a Série B. É projeto para a Série B. E a diretoria vai esperar até quando? Entrar no Z4? É isso que a diretoria vai estar esperando? Pelo menos aí é o que eu consegui ver, não só desses que a gente acabou colocando aqui nas reações, mas outros conteúdos que eu acabei assistindo também da galera do Inter falando, velho. Não tem mais como aí, não tem mais como sustentar o trabalho do Roger Machado, né? E a diretoria tá esperando. Tá esperando aí um milagre que o Roger Machado possa aí resgatar esses caras. E o time do Inter não é um time ruim, não. O elenco do Inter não é um elenco ruim. Só que os caras, na minha opinião, já largaram mão do treinador. Aí as coisas realmente não vão funcionar dentro de campo, tá? Tá aí as reações, então, né, dos torcedores do Inter para mais uma derrota, né? O torcedor do Inter sempre fica muito puto da vida quando o time perde. Não é verdade? Como a gente também sempre fica quando o nosso tricolor paulista perde, ninguém quer perder, é óbvio, não é verdade? Mas a galera tá bem puta da vida, principalmente com o Roger Machado, tá?
Então é isso, meus amigos. Sobe aquele likezão, se inscreve aqui no canal, comente bastante também nesse novo projeto Drex no React. Na tela final eu vou deixar aí o React que a gente já fez da derrota do Fluminense pro Bragantino, que tomou uma goleada do Bragantino, um time que não ganhava há 8 partidas. O Fluminense foi lá e deu aquela ressuscitada. Também vou deixar minhas reações da classificação do São Paulo aí na Libertadores contra o Atlético Nacional. Fechou? Então é isso. A qualquer momento a gente pode voltar. Então fica ligado, ative o sino para não perder nenhum conteúdo bem diferentinho aqui no Drex no React. Fechou? Ótimo domingo, meus amigos. Tamo junto. Abraço.